A gente vai falar agora de um assunto que interessa a muita gente, o transporte público. O preço da passagem de ônibus subiu e o usuário está insatisfeito com o valor e com o serviço prestado pelas empresas. O presidente da CMTC, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, o Benjamin Kennedy, veio conversar com a gente aqui no estúdio sobre as possibilidades que estão sendo estudadas para tentar melhorar essa situação e atender o usuário de forma satisfatória, que é o que o usuário merece, não é mesmo? Boa tarde, presidente. Boa tarde, Seja é um prazer estar presidente. Aqui. Obrigado. Que bom que o senhor está aqui conosco. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero lembrar a você o nosso WhatsApp. É o 996311006. Se você tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário sobre essa situação que a gente vai estar discutindo aqui no estúdio, corre e manda, porque a sua opinião é muito importante para a gente. Presidente, como é que o senhor pretende melhorar, resolver esse problema, essa situação de uma passagem que custa caro e um transporte que não atende aos anseios aí do usuário? Na realidade, ao longo de todos os anos, o transporte coletivo de Goiânia sempre foi pauta de noticiário, sempre na época do aumento. Porque sempre que fala, vai ter aumento e cadê a melhoria? Então, nós agora na CMTC, nós entramos exatamente para ver se nós conseguimos mudar esse paradigma. O que nós queremos? Nós queremos oferecer realmente um transporte de qualidade a todo usuário. E como é que nós vamos oferecer um transporte de qualidade? Nós vamos oferecer um transporte de qualidade com a tarifa mais baixa e com mais viagens e com mais veículos. Como nós faremos isso? Nós jogaremos todo esse custo para o usuário? Não. A nossa intenção agora é que sejam criadas receitas extratarifárias exatamente para que nós tenhamos um transporte de melhor qualidade e com preços mais acessíveis a toda a população. Queria que o senhor desse uma olhada nessas imagens. Isso foi após o aumento para 4,30. Olha isso. Eu acho que é desumano o que o usuário tem passado durante todos esses anos com o transporte coletivo. O senhor falou que só durante o aumento que o pessoal vai fazer entrevista e tal, porque não dá para colocar uma equipe todos os dias no terminal. Porque todos os dias é assim. Todos os dias é assim. E é o usuário que está custeando todo o sistema de transporte público. É o usuário. Será que nenhuma vez ele pode ter o conforto de pegar um ônibus que não esteja tão lotado, ele poder ir sentado, até porque em pé é um perigo para todos que estão lá. A CMTC, ela vai começar a priorizar o usuário, que é o que paga e o que banca e o que manda em todo o transporte coletivo. Quando? Porque o usuário, ele aceita o aumento, mas a partir de que ele seja valorizado, um pouco, pelo menos. Na realidade, hoje, se nós colocarmos, como você falou assim, em pé, existe o risco de ser transportado em pé o usuário. No entanto, se nós formos colocar veículos somente com pessoas sentadas, devidamente sentadas, o custo da nossa tarifa hoje não seria R$ 4,30, talvez R$ 11, R$ 12. Então, não foi viabilizado até hoje essa melhoria, esse quantitativo de novos ônibus, principalmente nesse horário de pico, exatamente por quê? Porque o custo da tarifa hoje é que custeia todo o sistema. Então, o usuário pagante, ele paga pela gratuidade do idoso, do portador de necessidade especial, policiais, por toda essa gama de passageiros que são transportados não pagantes, o pagante aqui, ele responde por custeia. Mas o senhor falou aí em conseguir recursos extras. Como é que seriam obtidos esses recursos extras, afinal de contas? Para conseguir resolver isso, como o senhor estava dizendo. A ideia é essa. Só para complementar, é até mesmo a implantação de corredores exclusivos e preferenciais, porque com a implantação de corredores, a mesma frota que eu tenho hoje, hoje é uma frota que faz uma viagem, com corredores eu vou conseguir fazer uma viagem e meia, 2 viagens. Então, automaticamente, quando eu aumentar a minha frequência, essa lotação ela já diminui. Tá? Então, agora, em relação à receita extratarifária, como nós vamos conseguir essas receitas? Isso. Tem vários mecanismos que já nos possibilitam e nos permitem acessar essas receitas. Nós temos a lei do Plano Nacional de Mobilidade, que é a Lei 12.587, de 2012. Nesse Plano Nacional de Mobilidade, ele já estabelece lá vários parâmetros onde o poder público pode
se aproveitar para a obtenção desse recurso extratarifário. Então, é desde a taxa do licenciamento anual do veículo, a criação de uma taxa. Mas aí o senhor está falando, no caso aí, por exemplo, tira de um lado e também aperta do outro. Por exemplo, aí a pessoa que tem o veículo particular dela, porque já não está também satisfeito com o transporte público, aí ele também vai pagar mais, no caso, no IPVA. Seria isso? Mais uma taxa para quem já mais também uma paga taxa, pesado. porque você tem que levar em consideração que o transporte individual, ele deteriora muito o trânsito. Por quê? Porque Sim. o transporte individual, ele simplesmente entope as nossas vias. O nosso viário hoje é completamente entupido, você não consegue ter a trafegabilidade que você deveria ter na via. Mas devido a se isso aí. todo mundo que tem carro hoje também fosse usar ônibus, não ia dar, né? Do jeito que Por a gente isso é vê que a nós temos que situação, melhorar né? o transporte coletivo. Por quê? Porque as nossas cidades hoje estão realmente entupidas de veículos. Você não tem mobilidade. Então você tem que tratar o transporte coletivo como um item da mobilidade urbana. E a mobilidade urbana, hoje nas nossas cidades totalmente inchadas, não existe mobilidade, a qualidade de vida da população cada vez cai mais. Então nós temos que começar a dar prioridade para o transporte coletivo, desde com a criação de receitas extratarifárias, exatamente para que as nossas vias sejam desentupidas, que esses veículos, a pessoa que sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, nós temos que dar condições dessa pessoa ir para o seu trabalho no transporte coletivo Já e não houve no veículo individual. uma conversa inicial sobre isso, presidente? Nós já estamos tratando com o governo do Estado, com prefeituras também a respeito desse mesmo assunto, para que a gente melhore a qualidade do transporte coletivo, para que políticas de transporte sejam implementadas realmente e que não a proibição, mas que a utilização do veículo individual automotor seja otimizada dentro da cidade. Otimizada no que sentido? De que somente quem necessita mesmo coloca o seu veículo na rua. E quem não necessita, quem consegue utilizar o transporte coletivo, nós estaremos já ofertando um bom serviço após a implementação dessa receita extratarifária, porque nós vamos conseguir, além de custear todo o sistema, nós podemos viabilizar, inclusive, a implantação de corredores de transporte e qualquer outra medida para a busca da melhoria do transporte. Ar-condicionado, mais espaço para as pessoas, né? Mais veículos para evitar essa superlotação. E assim, né? Com certeza. As pessoas, nossos telespectadores já começaram a mandar as perguntas. Estão mandando. E não são nada boas, porque a gente concorda, quem ganha um salário mínimo pagar 4,30 é realmente complicado para eles. A gente escuta diariamente. Ela não deixou... A Érica não falou o bairro que ela mora, mas ela está perguntando se o presidente acha justo o aumento dessa passagem e se o senhor já utilizou alguma vez o transporte coletivo. Bom, vamos começar só em relação... Dona Érica. Érica, só em relação à utilização do transporte coletivo. Eu sempre fui usuário do transporte coletivo. Tanto em Goiânia quanto em outras cidades que eu morei, eu sempre utilizei o transporte coletivo para me deslocar. Diariamente, eu saio de casa de manhã, pego o ônibus, eu moro no setor Bueno, na Serrinha, pego o ônibus, venho até o centro, do centro eu venho a pé até a CMT, e vou a pé até a CMTC. Isso eu faço diariamente há 15 anos. 15 anos que eu estou na CMTC, há 15 anos que eu faço isso. Ótimo, isso é excelente para a gente mostrar para as pessoas um outro lado que elas não conhecem. Então, em relação até à lotação, de manhã mesmo, quando eu saio de casa 10 para 7 da manhã, às 7h30, realmente o transporte coletivo, a lotação dele já é maior do que nos demais. É uma hora que precisa ter mais veículos, né? Mas não Porque adianta você ter mais complicado. veículos se você não tem corredores, né? Porque hoje mesmo, no trecho que eu faço, lá da Serrinha até a Praça Cívica, nós temos vários pontos de estrangulamento do trânsito, de carregamento pesado. Então, se eu tivesse uma via literalmente livre para o transporte, ao invés de gastar de 20 a 25 minutos nesse trajeto, eu gastaria 15 minutos. Né? E isso vai ser um ganho para o usuário. Quando nós tivermos condição de maior trafegabilidade, maior rapidez nessas viagens, nós teremos com certeza uma lotação mais baixa. Presidente, o senhor pode completar o seu raciocínio daqui um minutinho, Okay. Porque eu preciso chamar